Seguindo nossos exercícios, vamos resolver o seguinte, ó. Determine as medidas de x e y considerando que... Bom, ele traz aí alguns triângulos para a gente resolver e quer basicamente que se ache x e y. Bom, para isso a gente vai precisar de dois conteúdos, né? Que é o Teorema de Pitágoras, né? Além das razões, né? As relações trigonométricas de um triângulo retângulo. Bom, na letra A a gente tem o seguinte, ó. A gente tem esse ângulo alfa, a primeira coisa que você vai fazer ao resolver esse problema é identificar onde é que está o ângulo, tá? Que você vai trabalhar. No caso aqui, o ângulo alfa está nessa posição assinalada de amarelo. E depois a gente vai tentar identificar quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente e quem é a hipotenusa. A hipotenusa é sempre o lado oposto ao ângulo 90 graus. O ângulo 90 graus é esse aqui. Quem é o oposto a ele? Y. Portanto, y vai ser a minha hipotenusa. O ângulo está nessa posição. Então, quem é o cateto oposto? Ó? Partindo dele, você verifica quem é o lado que está oposto a ele. Ó. No caso aqui, o cateto oposto é 8. E o adjacente é aquele que ajuda a formar o ângulo alfa. Então, ó, cateto adjacente. Ok? Feito isso, a gente vai poder aplicar as nossas relações trigonométricas, né? Por que a gente não aplica direto o Teorema de Pitágoras, né? Pelo seguinte, olha, nesse caso aqui, tá? Você deverá utilizar pelo menos dois lados conhecidos. Aqui a gente só tem 8 e a gente só tem x. Além disso, né, nesse problema, ele deve nos informar aí quem são algumas tangentes e senos ou cossenos, né? Não coloquei aqui, tá? Vou fazer o acréscimo agora. Na letra A, o problema vai informar para você que a tangente, né, desse ângulo alfa, né? Coloquei tangente de alfa é igual a 4 sobre 3, tudo bem? Na letra B, a segunda informação é que o seno de beta é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? Então, olha só as informações adicionais que essas questões vão trazer para a gente. E na letra C, é afirmado que a tangente de gama, certo? Esse y meio estranho aí é gama, tá? É igual a 5 sobre 9. Então, essas são as informações que a gente tem para utilizar. Então, ó, feito isso, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos tentar, né? Vamos tentar usar as relações trigonométricas, já que a Teorema de Pitágoras não se mostrou eficiente. Então, ó, o que é tangente? Tangente é a medida, né? Ó, tangente é a medida do cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, certo? Você faz a divisão dos dois catetos. Como o oposto é 8 e o adjacente é x, vamos resolver o seguinte, ó, que a tangente de alfa é igual a cateto oposto, que é 8, pelo adjacente, né? Que é x. Quem seria aqui tangente de alfa? 4 sobre 3. Então, ó, 4 sobre 3 é igual a 8 sobre x. Tudo bem? Então, vamos fazer aqui a multiplicação cruzada, né? Ó. 4 vezes x é 4x. 8 vezes 3, 24. Tá multiplicando, vai passar a dividir. Então, ó, 24 dividido por 4. X, portanto, é igual a 6, né? Já que 6 vezes 4 é 24. Tá? Então, achei o valor de x. Agora, aplico a trigonometria no triângulo retângulo, tá? No Teorema de Pitágoras, para achar o valor de y, né? Já que x aqui, ó, já tem valor, vale 6. Então, ó, o Teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem seria a? A hipotenusa. B e C, os dois catetos, ok? Quem é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é y, portanto eu vou ter y ao quadrado igual. Quem seria B e C? Seria 8 e 6, né, que são os catetos. Então, ó, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 6 ao quadrado, 36.
8 ao quadrado, 64. Y ao quadrado, 36 mais 64 dá 100. Para tirar esse expoente, transforma a raiz no que está do outro lado. E a raiz de 100 é 10. Então, o valor de x é 6 e o valor de y é 10. É assim que a gente resolve essa questão, tudo bem? Vamos agora resolver a letra B. A letra B ela já se resolve de uma maneira um pouco diferente. Olha, nós temos aqui o ângulo nessa posição. O ângulo agora eu vou chamá-lo de beta, ok? Então o ângulo beta, ele diz o seguinte, que nossa hipotenusa vai ser x, né, porque é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. O ângulo está nessa posição, então que é o cateto oposto, ó. É o lado oposto ao ângulo, né? Traça uma retinha aqui imaginária, ó, vai bater no y. Então isso aqui é o cateto oposto. Por conseguinte, né, o que sobrar é cateto adjacente. Veja, nesse caso aqui, você vai ter que usar uma outra malandragem. Por quê? Não posso aplicar o teorema de Pitágoras de cara, porque eu tenho x e y como valores desconhecidos. Não posso aplicar a relação trigonométrica direta, porque ó, o seno, que é o que é fornecido pela questão, vai ser o oposto sobre a hipotenusa. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 igual a y sobre x. Não vai ajudar muita coisa, certo? Então o que eu vou pensar aqui? Ó, o seno de beta é raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, certo? A gente vamos lembrar lá da tabela que é basicamente o seno de 45 graus. Se a gente for observar a tabela também, a gente vai perceber que o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Eles são iguais, né? Seno e cosseno desses ângulos, desse ângulo em particular, são iguais. Então eu posso afirmar que o seno de beta é igual ao cosseno de beta, né? Então eu posso dizer que isso aqui, ó, é o mesmo que o cosseno de beta, que também vale raiz de 2 sobre 2. Então tanto o seno quanto o cosseno, eles têm valores iguais, ok? Vou me aproveitar disso, porque o cosseno já pode, o seno não, porque ó, oposto sobre hipotenusa vai ficar y sobre x. Mas se eu usar o cosseno, ó, o cosseno vai ser o adjacente sobre hipotenusa. Então o adjacente já mexe com 3 raiz de 2. Então aplico aqui, ó, cosseno de beta é igual cateto adjacente, que é 3 raiz de 2, pela hipotenusa, que é x, ok? Só que o cosseno de beta é raiz de 2 sobre 2, porque são iguais, né? Igual ao seno. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2 igual a 3 raiz de 2 sobre x. Vou aplicar o meio pelos extremos, né? Ó, que é uma proporção, ó, raiz de 2 vezes x e 3 raiz de 2 vezes 2. Então, ó, raiz de 2 vezes x, raiz de 2, x. 2 vezes 3, raiz de 2, vai ficar 2 vezes 3, raiz de 2. Raiz de 2x é igual 2 vezes 3 vai dar 6. Números que estão fora da raiz podem multiplicar, não tem problema. Fica 6 raiz de 2. Raiz de 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, ó, x igual a 6 raiz de 2 dividido pela raiz de 2. Posso simplificar, né? Porque são coisas iguais. Ó, em cima e embaixo tem raiz, então cancela. X vai ser igual a 6. Descobri o valor de x. Para descobrir o valor de y, a gente basicamente, novamente, vai utilizar o teorema de Pitágoras, né? Então, ó, quem é A? Né? A é a hipotenusa, B e C os catetos. Ó. Hipotenusa é x, opa, mas x é 6, né? Então, no lugar de x, eu vou colocar 6 ao quadrado. É igual aos catetos, que são 3 raiz de 2 e y, né? Então, ó, fica 3 raiz de 2 ao quadrado mais y ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. 3 raiz de 2 ao quadrado. Como é que eu faço isso? Olha, você primeiro faz o 3 ao quadrado, depois você faz o raiz de 2 ao quadrado. Tudo bem? Então, ó, 3 ao quadrado, 9 vezes. Agora, raiz de 2 elevado ao quadrado. Cancela, né, a raiz com expoente.
libera o 2. Então, y ao quadrado. 36 igual 9 vezes 2, 18. Y ao quadrado é 36. Está positivo, passa para cá, negativo. Y ao quadrado igual a 18. 36 menos 18 dá 18. Y é igual a raiz de 18. Só que a raiz de 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, né? Você ainda pode simplificar. Então, ó, y vai ser igual. Raiz de 9 é 3, fica fora da raiz. E como o 2 não consegue escapar da raiz, ele fica dentro da raiz. Então, ó, fica sendo 3 raiz de 2, certo? Ah, mas se eu não lembrar que 18 é o produto de 9 vezes 2, aí você simplifica, né? O 18, lembra lá, ó, como a gente faz para encontrar, ó. 18 por 2, 9. Não dá por 2, dá por 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Agrupa os iguais, ó, 3 vezes 3 é 9. Pega esse 2 e deixa sozinho, ó, ficando 9 vezes 2, tá bom? Essa é a tática, né? A técnica para você resolver. E o terceiro exemplo, que é o exemplo da letra C, né? Ele é até um exemplo que aparentemente parece mais difícil, mas ele é mais simples de resolver. Olha só o que a gente tem aqui. O ângulo aqui é o gama, né? Essa letra aí, esse Y meio torto, meio estranho, que a gente chama de gama, tá? Vamos identificar aqui, ó. Aqui é a hipotenusa, portanto esse lado é, né, aqui é um ângulo 90 graus, portanto esse lado é a hipotenusa. Então, ó, observa o ângulo. Cateto oposto vai ser quem? Vai ser x e o adjacente vai ser y, tá? Então vamos aplicar a tangente, naturalmente, né? Só que aqui, olha só, aplicar a teorema de Pitágoras não dá, os três lados são desconhecidos. Aplicar as relações trigonométricas, talvez, né? É o que a gente vai tentar ver aqui, ó. Ele disse que a tangente de gama é 5 sobre 9. E o que é tangente? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, correto? Como a tangente de gama é cateto oposto sobre cateto adjacente e a tangente de gama também é 5 sobre 9, como eu tenho duas relações que dão igualdade, ó, eu posso dizer que 5 sobre 9 é igual a cateto oposto sobre adjacente, porque os dois não valem tangente. Então eu vou expressar por meio da igualdade. Ó, 5 sobre 9 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente, porque isso aqui é tangente de gama, isso aqui também é. Então isso aqui é igual a isso. Foi o que eu fiz aqui para representar. E, pela proporcionalidade aqui, ó, estabelecida, eu posso afirmar que o cateto oposto é 5 e o adjacente é 9. Só que quem é o cateto oposto? O cateto oposto é x, ó, então x é igual a 5. E quem é o cateto adjacente? Ó, é 9. Só que 9 vai ser igual a y, porque cateto adjacente é y. Ó. Então, vou dizer que y é igual a 9. E aí eu já encontro facilmente. Então, são três modelos de questões diferentes que você resolve dessa maneira. Ok?